Olá, pessoal, segundo ano, vamos iniciar a nossa aula número 8 de Química, tá? Aqui a gente fala sobre a química dos combustíveis, que vai da página 19 até a página 27, tá? De novo, retomando reações de combustão, certo? Então, a gente tem nessa primeira parte tipos de combustíveis, história, né? Petróleo, combustão novamente, carvão, gás natural, combustível renovável ou biocombustíveis, o álcool combustível como etanol, biodiesel, tá? Então, as definições. Então, em relação ao combustível, né, sempre vai ser uma reação de queima, né, que arde, tem propriedade de se consumir pelo fogo, qualquer material capaz de produzir grandes quantidades de calor, reações exotérmicas, né? Qualquer substância que reage com oxigênio ou outro comburente, geralmente é o oxigênio, de forma violenta ou de forma a produzir calor, chamas e gases. Qualquer corpo cuja combinação química com outro seja exotérmica, liberação de energia, tá? Então, os tipos de combustíveis fósseis, né? E combustíveis renováveis, os fósseis, petróleo, carvão, mineral. Combustível renovável, a gente tem aí uma série, né? Solar, eólica, onda geotérmica, biomassa e as hidrelétricas, que é o mais comum aqui para nós no Brasil. Tipos de combustível, então, caracterizando cada um. O fóssil, petróleo, né? O combustível que rege o mundo ainda. Micro-organismo aquático e marinho, né? Sua origem, animais e vegetais. Baixa velocidade de formação, né? Milhares de anos para ser formados. Não renovável, sua queima provoca grande quantidade, né? De CO2 na atmosfera. É o grande causador do CO2 do efeito estufa, né? No globo terrestre. Carvão mineral, né? A origem das plantas também tem a mesma propriedade. Aqui no Brasil se utiliza a fonte de energias termoelétricas, né? Para produção de energia elétrica, bastante poluente e bastante cara também. Tá? E o gás natural, né? Gás GNV, gás, né? Que a gente pode dizer que é o gás natural veicular também. Ele tem essa característica de dissipar CO2, mas não é tanto quanto o petróleo e o carvão mineral. Os renováveis, então, a gente tem aqui o etanol e o biodiesel, né? Então, a gente tem ali as características dele, né? Biodegradável, renovável, produção de CO2 é compensado com consumo posterior. Aqui, né? Desculpa, eu esqueci de falar sobre também a energia renovável que a gente tem, que eu falei ali anteriormente, né? Hidráulica, solar, eólica e geotérmica entram dentro dessas características aí, biodegradável e renovável. Então, falar um pouquinho de história, assim, rapidamente, né? O homem primitivo apenas se apropriava do fogo já existente e mantinha alimentado a fogueira, né? Os gravetos, os tipos de substâncias que queimavam estavam ao seu alcance. Inicialmente, né, foi utilizado o quê? O carvão vegetal, que provém da queima da madeira, né? Depois o mineral até chegar ao petróleo. O petróleo, né, gente? Então aqui é um assunto bem multidisciplinar, né? Vocês veem na física, vocês veem mais na geografia, né? Bem mais na geografia, tá? Na química também. Aqui nessa parte de química de combustíveis em relação à termoquímica, né? E também depois no terceiro ano em relação à química orgânica, tá? Então, petróleo, petra, significa pedra, óleo, um óleo, né? É um líquido escuro, viscoso, que pode ser obtido, né? A gente sabe, ali tá mostrando, né? De plataformas no mar e também em terra. Tá? Então, as maiores reservas petrolíferas do mundo estão no Oriente Médio, né? E os países com maiores reservas são a Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes, tá? Também aqui no nosso território, digamos, na América Latina, a gente tem a Venezuela, tá? Então, aqui tem um histórico ali, desde quando foi, né, colocada a primeira investida na real obtenção desse combustível que hoje em dia, né, a maioria dos países depende dele, né? Mas só em 1953 foi criada a Petrobras, tá? Isso tinha sido colocado desde 1892. Então, esse histórico aí vai indo aos poucos até chegar na década de 50. Aí em terra, né, a gente tem o petróleo,
colocado como que é feita a extração dele, ou como que ele é encontrado, né? O esquema da jazida petrolífera. Aqui a gente tem, então, as frações de petróleo, né, obtidas através da destilação fracionada, que a gente já viu também que é um dos métodos de separação de misturas, né, através da diferença de pontos de ebulição de cada derivado do petróleo, vai nos dar um produto diferente, tá? O primeiro sempre são os gases, né, o butano e o propano, por exemplo, que eles têm 3 e 4 carbonos, são mais leves, então eles têm uma temperatura de ebulição mais baixa, então eles vão ser, digamos, vão sair primeiro quanto essa coluna de fracionamento que vocês estão vendo aí. E aqui, né, a combustão em si, que eu já pedi na atividade da aula anterior, então combustão, desculpa, sempre você tem que ter um combustível, eu pedi até para vocês colocarem lá a fórmula dos combustíveis, dizer o nome, né? E o comburente, que geralmente é o oxigênio, tá? Então, ali tem um exemplo de queima, tem um exemplo de reação de combustão, que é a queima do propano, gás propano, tá? Que é um dos gases que faz parte do gás GLP, o gás de cozinha. O oxigênio e CO2 e água, reação química, então, o fogo, né? A produção do fogo, reação de combustão completa. Aqui os poderes caloríficos, então, né? Quanto que cada combustível pode queimar, né? Qual é a sua eficiência dentro de um motor de um carro, por exemplo. Então, gás natural, né? 4.300, GLP 12.000, gasolina 11.200, hidrogênio, lenha, óleo diesel, carvão mineral ou álcool etílico. Então, aqui, né? Por que que a gente, quem tem carro, né? Flex, né, não coloca sempre álcool etílico ao invés de gasolina, porque o poder calorífico da gasolina é muito maior, ó, 11.200, tá? Muito maior do que o poder calorífico do etanol, é praticamente a metade, né? 6.500. Então, você vai colocar ele por um valor mais baixo, mas ele vai queimar mais facilmente, liberando CO2 mais facilmente para a atmosfera, né? Claro que ele não libera tanto, né, gases poluentes quanto a gasolina, mas ele vai queimar mais rápido, tá? Isso faz com que o custo-benefício, né, seja mais baixo também, não vale a pena, tá? Por isso que nós, aqui no Brasil, o nosso foco é mais a gasolina do que o etanol, né? O etanol, para quem não sabe, é retirado da cana-de-açúcar. Então, vamos ali dos combustíveis, continuando os combustíveis fósseis, o carvão, né? O carvão vegetal, né? A carbonização da lenha, e o carvão mineral, tá? A gente tem ele como uma rocha orgânica combustível, né? Usados nas termoelétricas também. O gás natural, né? Formado por uma mistura de hidrocarbonetos, que são compostos orgânicos formados sobre carbono e hidrogênio, tá? Alta concentração de metano, né, que é o CH4, do etano também, vocês vão ver esses nomes ano que vem no terceiro ano. Gás nitrogênio, entre outros ali, entre eles sempre o CO2, né, o dióxido de carbono. Essa mistura gasosa é encontrada no subsolo, diferentemente dos gases, né, que é feito de petróleo, que é o gás GLP, tá? Que tem que ser produzido, né, em refinaria, como eu falei lá na coluna de fracionamento do petróleo anteriormente. E aqui a gente tem os combustíveis renováveis ou biocombustíveis, tá? Então, são combustíveis produzidos a partir do material de origem biológica, não fóssil, conhecido também pelo termo biomassa, tá? Que se transforma em reações químicas. São renováveis, né? Ou seja, as fontes que podem ser colocadas em quantidade, velocidade proporcional, a sua utilização não corre o risco de se esgotar, tá? Então, a gente tem os combustíveis que a gente chama de renováveis, certo? Aqui, eles não contribuem para o acúmulo de CO2, né, na atmosfera, uma vez que os gases gerados na sua queima são reabsorvidos na biomassa da safra seguinte, mantendo o equilíbrio de absorção e emissão. Então, a gente tem aqui de biomassa, né, que é também o principal aqui para nós no Brasil, né, a cana-de-açúcar. Também tem outros exemplos de plantas ali, né, que pode ser retirado esse
combustível renovável, como girassol, a soja, o milho. Os vegetais, né, mamono, dendê, buriti, babaçu. Resíduos urbanos, aterro sanitário, lodo, né? Esse aqui também abrange dentro das estações de tratamento de esgoto. Resíduos industriais, né, da madeira, celulose, resíduos florestais, o bagaço da cana e o esterco, tá? Para geração desse tipo de combustível renovável. Então, as vantagens dessa utilização do combustível renovável, né? É uma energia de fonte, obviamente, né, que você não tem a, 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 a parte nociva colocada no ambiente, né? Diminui a dependência do petróleo. Pode ser produzido por um número maior de países quando comparado com o número de produtores de petróleo, gerando um mercado mundial para o produto, tá? Também emite menos gases poluentes, tá? O CO2 gerado na sua queima é consumido na safra seguinte, como já citado aqui, nos primeiros slides a gente colocou também. Mas aqui tem algumas desvantagens, tá? É bem mais caro, é bem mais trabalhoso de se gerar energia desse jeito, né? Precisa de uma quantidade maior em todos os quesitos. Então, a gente tem a produção de matéria-prima para a produção de grandes quantidades de biocombustíveis pode levar a esgotamento do solo, a destruição da fauna, da flora, aumento de risco de erradicação de espécies animais e vegetais, né? Possível aparecimento de novos parasitas e invasão das áreas de florestas tropicais pelas lavouras. A energia necessária para irrigação aplicada a adubos e utilização de máquinas agrícolas, transporte e armazenamento não é levado em conta no balanço da emissão de CO2. Então, tem mais isso, né, que é uma desvantagem. Então, cogita-se que poderá haver uma subida nos preços de alimentos ocasionado pelo aumento da demanda de matéria-prima para a produção de biocombustíveis, tá? E aqui, né, um dos mais importantes, então, o etanol, o álcool combustível. Então, ponto de vista químico, o álcool é um composto orgânico que tem 2 carbonos e tem um grupo hidroxilo, OH, tá? Ligado a carbono saturado, primário. No Brasil, o álcool combustível pode ser usado sob 2 formas. O álcool anidro, né? Aquele que é misturado à gasolina, tá? Ou seja, anidro é que é o puro, que ele não tem nada de água misturado. Então, esse é misturado à gasolina para ser colocado ali junto para fazer a parte de queima dentro do motor do carro. O álcool hidratado, aquele usado diretamente de combustível para os carros a álcool ou biocombustíveis. Então, esse daqui tem uma certa quantidade de água, tá? Álcools como o metanol e o etanol, geralmente é o etanol, tá, gente? Então, existem milhares de tipos de álcools. O mais comum é o etanol, que a gente chama vulgarmente só de álcool, tá? Mas tem vários tipos de álcool. Então, aqui tá citando 2. O metanol e o etanol podem ser obtidos tanto nas fontes fósseis, o gás natural, quanto de fontes renováveis, que é a biomassa. Mas o processo mais utilizado para a produção comercial do etanol é a da fermentação, tá? Então, a gente tem aqui o lugar, né? Local, Brasil, né? Vários países da América Latina em si, entre outros, né? Em outros continentes. Então, a matéria-prima mora aí é a cana-de-açúcar sempre, que vai converter a sacarose. Sacarose é o açúcar, tá? Isso que a gente tem em casa, que converte em glicose, frutose e depois ao etanol. Já a China, os Estados Unidos e a Europa, eles utilizam o milho e a beterraba, principalmente, tá? A uva nem tanto. O milho, né? O amido retirado, transformado em glicose, depois passa etanol. E a beterraba, né, que tem muito mais açúcar do que a cana-de-açúcar, tá? Também é o mesmo esquema da cana-de-açúcar. Sacarose, glicose e frutose são tipos de glicídios convertidos a etanol, que é o tipo de álcool. O biodiesel é um substituto atóxico do óleo diesel de fonte mineral, podendo ser usado tal qual B100 ou em misturas com diesel em motores de caminhões, tratores, ônibus e outros veículos motores a combustão interna do ciclo diesel, além de motores utilizados para geração de energia elétrica.
A mistura de diesel, biodiesel, recebe um código, né? Que tem ali descrito. E essa mistura até B20 pode ser usada em motores diesel sem necessidade de modificação técnica. Então, aqui tem o processo de produção, né? Começa lá nas sementes, né? Passa pelo óleo bruto e acaba no biodiesel. Então, as matérias-primas, né? São vários vegetais, então amendoim, babaçu, buriti, canola, tá? E a gente tem vários aí, o processo de etanol metanol também são usados nesse processo. Tá? Então, pessoal, aqui a gente termina essa parte, né, da aula número 8, certo? Que posteriormente, junto com as fontes de energia, que é a aula 9, a gente vai fazer um apanhado de exercícios, né, dessa parte aqui, as fontes de energia que tá tudo, né, ligado um com o outro, ok? Até a próxima.